Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Algoritmo na Sala, um podcast da LTP Labs, onde pretendemos falar exatamente sobre o elefante que para em muitas das nossas salas de reuniões no nosso dia-a-dia. O assunto é incontornável e para a conversa trazemos especialistas, líderes de organizações para nos explicar de que forma é que têm utilizado a inteligência artificial no seu dia-a-dia, nas empresas, e também que tipo de impactos também têm sentido no seu dia-a-dia. O meu nome é Diogo Pereira da Silva e o tema que nos traz hoje até acaba por tocar num ângulo um pouco diferente das nossas conversas anteriores, que é um ângulo mais de uma perspectiva de impacto social. Vamos falar de desigualdade, vamos falar de educação, vamos falar de responsabilidade social das organizações. E para a conversa temos Teresa Guida Guiar, partner da LTP Labs. Teresa, seja muito bem-vinda. É um gosto poder contar contigo para a conversa. Para quem nos está a ouvir, antes de entrarmos no detalhe e no nosso elefante, quem é a Teresa, para tu te apresentares e o que é que fazes no teu dia-a-dia? Antes de mais, bom dia a todos e muito obrigada, Diogo, pelo convite para estar aqui hoje e em especial tendo em conta o tema que vamos discutir. Então, a Teresa, enquanto partner da LTP, ajuda as organizações a tirar partido dos dados e da inteligência artificial para conseguir tomar melhores decisões. Portanto, muito foco não só na componente analítica avançada, mas acima de tudo em compreender os problemas, em conseguir perceber como é que a inteligência artificial consegue ajudar e depois estar lá para avaliar os resultados e perceber como fazer toda a parte de gestão da mudança. Ou seja, não tanto ali a parte tecnológica, mas realmente como é que podemos ajudar a ultrapassar um problema? Sim, eu sou muito movida por ver impacto e isso acaba por ser aquilo que me traz alento no dia-a-dia, nos projetos que faço. Mas não só, não é? A Teresa é também uma pessoa que tem muito espírito social e em concreto nesta perspectiva de perceber como é que eu consigo utilizar as minhas competências, as nossas competências da LTP para conseguir apoiar o próximo e nessa perspectiva, com muito gosto meu, tenho estado envolvida em várias iniciativas sociais aqui na LTP e sou também mentora de organizações como a Fundação Belmiro de Azevedo ou a Stand for Good para usar a minha experiência de carreira para inspirar jovens mentes na preparação do seu acesso ao ensino superior. Eu espero que não te importes, mas eu sinto que toda essa experiência seja mais para ajudar empresas, seja numa perspectiva mais social. Eu acho que isso vem à tona agora durante a nossa conversa, mas deixemos isso mais à frente para nós aprofundarmos. E agora começando, eu gostei muito da tua introdução, até porque falaste muito em resultados, em impacto. Olhando para as nossas conversas que tivemos até o momento, nós falamos muito da forma em como a inteligência artificial nos vai ajudar a melhorar a eficiência, melhorar produtividades, reduzir custos, e na verdade é uma visão pura e dura de resultados do negócio. E a pergunta que eu devo colocar, em função também obviamente do tema e do elefante com que vamos lidar hoje, é esta narrativa de resultados, onde é que na verdade está a ignorar ou potencialmente consequências em termos sociais importantes? Muito bem, então deixa-me começar por enfrentar de frente o elefante. Quando pensamos no impacto da inteligência artificial enquanto automatização, eficiência que traz a automação, que é que a automação traz, estamos a falar numa potencial redução dos postos de trabalho. E, portanto, isto tem um impacto social enorme e aqui é importante que as organizações tenham estratégias que nós chamamos de Strategic Workforce Planning, portanto, de planeamento da força de trabalho, para conseguir perceber como pensar a organização a médio prazo, que tipos de perfis é que precisam e como é que fazer mudar a organização, os perfis que tem hoje, como conseguir capacitar para conseguir chegar aos perfis que precisa amanhã. Que eu confesso, Teresa, acho que é sempre uma preocupação que paira nas organizações. Sinto que é um tema que vem à baila em muitas das nossas conversas e o fundamental é sim, aquilo que estavas exatamente a dizer, que pode ser um bocadinho short-minded e eu estar muito focado em perceber, ok, vou melhorar a produtividade e eficiência, menos horas para fazer um dado de trabalho, então perda de postos de trabalho. Não.
pensar um bocadinho no mais além. Então, como é que eu posso fazer para, em termos, no âmbito da requalificação e até da capacitação? Certo, deixa-me só, antes de irmos à requalificação, também dizer-te que há outro tipo de impactos sociais que nos traz esta automatização. Nomeadamente, quando eu utilizo dados históricos, informação histórica para conseguir treinar os meus modelos de inteligência artificial, eu de alguma forma estou a utilizar informação que de alguma forma já tem um viés ou algum desequilíbrio na forma como as pessoas são consideradas e nessa perspectiva eu estou a reproduzir esses mesmos padrões para as decisões que vou tomar no futuro com base nesta inteligência artificial e portanto há também aqui a necessidade de conseguirmos ter aqui toda uma componente de fairness na forma como desenvolvemos estes algoritmos. E depois sim, e na tua questão, quando nós falamos numa tecnologia como a inteligência artificial, falamos de uma necessidade que existe de aprendizagem. Portanto, eu tenho que ter a minha organização com capacidade para conseguir aprender os conceitos e conhecer e utilizar a tecnologia no dia a dia. E aqui eu também posso ter uma desigualdade, porque a capacidade de aprender pode mudar de acordo com toda a característica sociodemográfica da minha população e, portanto, eu aprendo de forma diferente e as oportunidades podem ser diferentes mediante a minha faixa etária ou o meu estrato social. E, portanto, a capacitação é muitíssimo importante ao nível da organização e, acima de tudo, tem que envolver todos, a todos os níveis e de formas adequadas à forma de aprender e de apreender de cada um de nós. E olhando para esses três eixos, e eu espero que não leves a mal aqui o desafio que eu te vou colocar, mas acho que era muito interessante irmos a cada um deles, mas acima de tudo, alavancar a tua experiência para perceber que tipo de trabalho é que já tenhas feito, até acompanhar alguns exemplos para perceber de que forma é que a inteligência artificial nos consegue ajudar nesse sentido. Olha, eu se calhar vou pegar no ponto até da reorganização da força de trabalho, da que nós chamamos de Strategic Workforce Planning, porque eu acho que é realmente um trabalho com um enorme impacto ao nível de uma organização e impacto esse que tem aqui um cariz também social. O que é que nós estamos aqui a enfrentar? Portanto, nós estamos numa revolução, não é? O tipo de perfis que nós temos hoje nas nossas organizações não são os perfis que eu vou precisar daqui a 3, 5, 7 anos. E, portanto, eu tenho que conseguir ter os mecanismos necessários para perceber como é que eu vou partir do estado em que eu estou hoje para onde eu vou estar daqui a 5 anos. E nessa perspectiva nós temos que trazer aqui modelos de inteligência artificial que me permitam perceber como é que a minha força de trabalho vai evoluir, quem é que se vai reformar, como é que vai evoluir no ponto de vista de reformas, no ponto de vista de que nós chamamos de churn, que é abandono no posto de trabalho, e depois nós termos uma real perspectiva de como é que vai evoluir a força de trabalho, então perceber como é que eu vou pegar na força de trabalho que tenho hoje e chegar ao tipo de perfis que eu preciso para daqui a 5 anos. Isso pode envolver redirecionar pessoas entre áreas, perceber que algumas destas pessoas podem ser capacitadas para outro tipo de funções, pode haver aqui um upskilling do tipo de conhecimento que têm para estarem preparadas para outro tipo de funções. E obviamente depois também aqui uma componente de contratação que também vai permitir colmatar toda esta estratégia do Workforce Planning. Acaba por ser a última decisão, não é? Que é, ou digamos, a prescrição. Porque o exemplo que acabaste por dar é ótimo, porque eu sinto que está cheio de, entre aspas, de sumo e de inteligência artificial, porque temos tanta parte de previsão, o que é que vai acontecer daqui a uns tempos, como a parte para ajudar ao planeamento, para, em função das lacunas de perfis que eu possa ter, em função daquilo que eu antevejo que vai acontecer, reformas, seja o que for, nos próximos anos, vou chegar a uma altura, a um landscape que provavelmente, lá está, perfis que eu possa não ter, ou tenho que perceber como arranjar e como tomar essa decisão para garantir que as contratações que eu faço são as mais adequadas. Exatamente. À minha organização. E posso também utilizar este tipo de modelos para conseguir também perceber como integrar algum tipo de questões sociais. Por exemplo, se eu quiser ter um determinado target de género na minha força de trabalho daqui a 5 anos, de que forma é que eu tenho que evoluir a minha força de trabalho? Ou se eu quiser ter
ter em conta um determinado rácio de ensino superior e assim sucessivamente, utilizar também este tipo de técnicas para conseguir perceber primeiro o impacto que tem, nomeadamente na produtividade, e depois de que forma e qual é que é o impacto de eu conseguir também mover a minha organização para estas finalidades. Portanto, é um exercício muito giro. Isto aqui pegando num eixo que acredito que seja cada vez mais comum. Isto aqui num dos eixos, num outro eixo, consegues dar mais algum exemplo? Deixa-me pegar, se calhar na parte social, pode ser? Ok, claro. Porque eu acho que aí também tem alguns exemplos interessantes, obviamente que na parte da capacitação também, mas eu acho que vamos falando ao longo do tempo. Portanto, deixa-me falar-te um bocadinho também do trabalho que nós, a LTP, temos feito de alguma forma para apoio social. Nós atuamos de uma forma direta e indireta. Portanto, direta na perspectiva de que nós estamos próximos de organizações que dão aulas de programação, nomeadamente a jovens crianças, porque acreditamos, e existem vários estudos que demonstram que uma proximidade com este tipo de conceitos ajuda nas oportunidades futuras que vão ter. Já desde pequeninos, sim. Sim, exatamente. Pequenino é que se torce pepino. E depois também, nomeadamente, todos estes programas de mentoring que te falava, que é de que forma é que eu consigo apoiar jovens mentes que não tenham as referências, se calhar no contexto próximo. Não tanto contacto, não é? Com este tipo de termos, claro. Como é que conseguimos ajudá-las a preparar-se para uma entrada no mercado de trabalho? Percebermos que tipo de opções é que têm, como é que se faz uma entrevista, dar a conhecer um bocadinho o que é um contexto que é um bocadinho diferente de um contexto de uma universidade, portanto, trazer todo este conhecimento. Isto numa perspectiva direta. De uma perspectiva indireta, temos vindo a trabalhar na área da medição de impacto. Ou seja, atuamos na perspectiva de ajudar as organizações a conseguir medir o impacto que têm depois das atividades que fazem. E aqui é importante perceber que nós o que ambicionamos é ir além do que nós chamamos de indicadores de intensidade, ou seja, eu vou medir qual é que é o financiamento que obtive, o número de crianças ou de pessoas que ajudei, o número de atividades que fiz, que é uma forma de medir o impacto, mas que é claramente limitada, porque eu não estou a conseguir perceber o real impacto que eu tive nestas pessoas que nas quais acabei por intervir. Acabamos por medir um bocadinho mais o trabalho, a intensidade, lá está como dizias, mas falta o resto e os resultados das Exatamente. pessoas, não é? Pronto. Portanto, aqui trabalhar em conseguir compreender que métricas é que estão por detrás da medição destes resultados e depois fazer todo o caminho para conseguir lá chegar. Um exemplo é o trabalho que temos feito já há 3 anos com a Teach for Portugal. Portanto, a Teach for Portugal coloca mentores nas salas de aula, do ensino básico até ao ensino secundário, com o objetivo de apoiar os alunos na perspectiva de não deixar ninguém para trás no que são as suas oportunidades. E há a grande pergunta de qual é que é o impacto que esta presença adicional na sala traz depois no que são os resultados destes estudantes. E aqui o nosso trabalho prende-se com pegar em todos os dados, neste caso de notas, as notas do primeiro período e do terceiro período, conseguir reunir essa informação, trabalhá-la numa base de dados e depois calcular o que é o impacto. O que é esse impacto? A diferença de notas, ou seja, a melhoria que eu tive nas notas do primeiro período para o terceiro período, mas depois eu tenho que conseguir comparar com alguma coisa. Então nós pegamos nos resultados que obtemos e comparamos com o que nós chamamos um grupo de controle, ou seja, pegamos em turmas que não tiveram esse acompanhamento e vemos então qual foi a diferença de evolução entre ambas. Nós chamamos este tipo de processos differences and differences para conseguir de uma forma mais objetiva medirmos qual é que é o impacto, depois com outro tipo de análises, nomeadamente análises estatísticas, para conseguirmos aqui provar que os resultados são estatisticamente significativos. Eu gostava agora de falar, Teresa, se não importar, sobre uma outra ótica que é incontornável também. A adoção da inteligência artificial, e fala-se muito nisto, que é em função da sua adoção, claro, naturalmente melhor os meus indicadores de resultados, mas olhando um bocadinho na componente das pessoas, na componente humana, e já falamos sobre alguns destes temas no início, por vezes eu posso estar aqui a exacerbar alguma desigualdade que existe entre as pessoas. Isto para dizer o quê?
até que ponto, em função da adoção deste tipo de tecnologia, da inteligência artificial, é que as empresas não passam a ter algum tipo de responsabilidade social que até aos dias de hoje podia não ser tão evidente? Passam a ter um dever muito mais acrescido de responsabilidade social, na minha opinião. Ou seja, à medida que vamos adotando este tipo de tecnologias, nós estamos a mudar os processos de trabalho das pessoas e estamos a trazer mais eficiência, mas com essa eficiência vem também o risco de desigualdade nas oportunidades. E, portanto, temos que ter aqui um conjunto de medidas de responsabilidade social que deixam de ser periféricas, ou seja, eu deixo de ter medidas com o único intuito de conseguir fazer voluntariado ou robustecer o meu relatório anual e assim sucessivamente, mas passam a ser medidas que atacam diretamente a minha organização no sentido de conseguir aqui combater o que é que são estas desigualdades. Diogo, deixa-me aproveitar. Não foi uma pergunta que me fizeste diretamente, mas eu estou aqui com um dilema e não queria aqui fugir muito mais sem falar um bocadinho sobre isso, porque nós estamos com um discurso muito negativo, muito pesado, ou seja, a automatização traz um problema enorme em termos de desigualdade social, que sim, pode trazer, existe o risco de trazer. E que já agora é exatamente um ângulo que surge em todas as nossas conversas até agora. Exatamente, sim, é o elefante, é um dos elefantes. Mas há também aqui um aspecto positivo. Primeiro de tudo, a inteligência artificial não trabalha só na ótica da automação. O nosso objetivo também é trazer eficácia às organizações, portanto trabalhar os processos no sentido de conseguirmos maximizar o que é que são os nossos resultados, possivelmente até com as mesmas pessoas, não necessariamente com menos pessoas, mas também de um ponto de vista de desigualdade há muito que a inteligência artificial pode fazer. Nomeadamente, eu posso montar processos na minha organização para conseguir, por exemplo, detectar falsos negativos no meu processo de avaliação, ou para conseguir identificar casos de risco na minha organização que eu deveria endereçar de um ponto de vista de desigualdade social. E portanto, há muitas técnicas que também podem estar ao serviço desta mesma desigualdade. Tanto numa perspectiva da própria organização, como falamos até agora, em contextos de outras organizações sociais, porque realmente este tipo de técnicas que nós temos ao nosso dispor e este know-how que as organizações começam a ter, deveria ser colocado, que deveria também ser utilizado para apoiar as instituições sociais em conseguirem fazer o seu trabalho de uma forma mais eficaz. Gostei muito do exemplo que deste, nomeadamente da avaliação, que é às vezes ajuda-nos a detectar falsos negativos. Isto porquê? Porque estamos muito habituados a que o processo seja muito com base em opinião humana e se há coisa que os humanos têm é algum tipo de enviesamento, quer queiramos, quer não. Mas isto para dizer que pelo exemplo que tu deste, quase que estamos a colocar o jogo de uma outra forma, porque sempre se falou, e até acabaste por exatamente pegar nesse ângulo, de a inteligência artificial vai chegar, vamos automatizar tudo e onde é que vai parar o humano? Uma tragédia. Mas na verdade, exatamente o exemplo que deste é não. Temos sim uma segunda opinião. Temos a opinião humana, a avaliação humana. Temos também uma opinião, digamos, um pouco mais neutra ou imparcial. E cruzando estes dois pontos de informação, ajuda-nos a nós, acreditamos nós, a tomar melhores decisões. E por isso acho que é uma excelente luz também aqui sobre o tema. Que na verdade cruza muito bem com uma dimensão que, mais uma vez, é sempre um ponto de discussão, que é a dimensão humana, porque em função da adoção deste tipo de inteligência, já falamos que o pensamento humano continua a ter a sua importância. Numa perspectiva social, como é que tu vês esta dimensão? É uma pergunta interessante. Paradoxalmente, o papel do humano torna-se ainda mais estratégico na presença da inteligência artificial. Ou seja, quando nós montamos sistemas de inteligência artificial para nos conseguir apoiar numa determinada decisão, o que o nosso modelo está a fazer é responder a conjunto de objetivos que foram delineados com um contexto que foi de alguma forma definido.
E aqui o humano tem um papel, o decisor tem aqui um papel muito relevante, porque somos nós que vamos decidir como é que efetivamente estes modelos vão funcionar. Somos nós que percebemos que tipo de riscos é que podemos ter e que preparamos estes modelos para os conseguir colmatar. E, portanto, há aqui uma camada de contexto, de espírito crítico face aos resultados, que faz com que o papel das pessoas seja cada vez mais estratégico, uma vez que a parte operacional depois acaba por ficar aqui na responsabilidade da inteligência artificial. Ou seja, aquilo que for mais mundano e repetitivo, colocamos a inteligência artificial ao nosso serviço para parte crítica, estratégica ou até criativa, ser nós, o ser humano, a trabalhar um pouco mais. Teresa, parecendo que não, o tempo passa a voar e eu ia deixar aqui um último desafio, que é uma pergunta que eu faço questão de deixar também a todos os nossos convidados, que é, para alguém que hoje em dia está a adotar a inteligência artificial nas suas organizações e que queiram garantir que não deixam ninguém para trás, okay, numa ótica mais de impacto social e responsabilidade, que conselho é que tu darias às organizações e para quem nos está a acompanhar? O meu conselho vai na perspectiva da capacitação. Ou seja, nós temos que reforçar o que são as nossas estratégias de capacitação da nossa organização, e essas estratégias têm que realmente integrar toda a gente. Deixa-me ir um bocadinho mais ao detalhe e atenção, eu acho que isto é um conceito que eu já vi até presente em algumas das entrevistas que fizeste no passado. Nós, enquanto que anteriormente, antes da IA generativa, da inteligência artificial generativa, nós trabalhávamos num conjunto de tecnologia que estava ao dispor de um conjunto mais reduzido de trabalhadores que tinham um papel, vamos chamar-lhe, mais técnico, sendo que aqui a grande função que nós tínhamos era muito mais de consciencialização para o impacto da inteligência artificial e para toda a gestão da mudança depois da utilização destes modelos. A IA generativa veio transformar esta necessidade. Porquê? Porque estamos a falar de uma ferramenta de produtividade pessoal. Nós democratizamos o acesso a esta tecnologia e, portanto, temos que garantir que conseguimos pegar em toda a gente da organização e efetivamente toda a gente, e conseguimos preparar para esta grande revolução que estamos a ter de inteligência artificial. E isto passa por trabalhar consciencialização, o mindset, porque muita gente pode não ter o mindset necessário para conseguir, ou a abertura necessária para este tipo de tecnologias, trabalhar também os conhecimentos necessários para tirar partido, conhecer os riscos, como utilizar em cada contexto, e portanto é preciso criar programas de capacitação abrangentes, mas que tenham em conta o que é que são as especificidades e as necessidades de cada área e de cada nível da organização. Portanto, acho que é algo que nós vemos cada vez mais a existir ao nível das organizações, que é programas abrangentes de inteligência artificial ou digitalização, como queiramos chamar. Para a sua capacitação. Teresa, muitíssimo obrigado pelo teu tempo e pela disponibilidade, gostei imenso da conversa, e para quem nos está a ouvir e que também tenha gostado da conversa, espero também que tenham compreendido que, e pelo menos eu levo daqui, capacitação é o conselho que a Teresa Bianchi da Guiar nos deixa para garantir que ninguém é deixado para trás, garantir que continuamos com os programas de literacia, de capacitação nas empresas, para garantir que a correta utilização de algo que agora está altamente acessível, como é a inteligência artificial. Sigam-nos se gostaram no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma em que nós estejamos. Deixem os vossos comentários, sugestões, recomendações para episódios e temas futuros. Do meu lado, muito obrigado por nos acompanharem e até o próximo episódio.